Olá, gente, tudo bom? Então, o vídeo de hoje é sobre maternidade. Hoje eu vim falar o meu relato, minha experiência com relação à introdução alimentar do Pietro. Se você quer saber mais sobre esse assunto, continue assistindo que vai começar. E se você não é inscrito, aproveita para já se inscrever no canal. Bom, gente, então, a introdução alimentar do Pietro, eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Acho que um pouco de conhecimento eu já tinha, inclusive antes de eu engravidar, tá? Eu já procurava um pouco sobre o assunto. Quando ele já estava mamando, já estava próximo a começar a introdução alimentar, eu dei mais uma pesquisada, tá? O Pietro, ele teve aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, então desde que ele nasceu até os 6 meses, ele mamou exclusivamente no peito e não digeriu mais nenhum tipo de coisa, nem água, nem fruta, nem nada, tá? E com 6 meses a gente iniciou a introdução alimentar dele. Inicialmente a ideia que eu tinha era fazer BLW, né? Vocês sabem que é aquela que a criança conhece o alimento, a criança que vai guiando o que vai comer e tal. Tem os cortes específicos, na época eu estudei os cortes, eu tirava print, eu estudava, eu lia. O primeiro contato dele com o alimento foi assim, porque foi a banana. Fiz o corte certinho, ele que levou na boca, não sei o que. Mas eu acho que assim, por ouvir outras pessoas, inclusive meu marido que estava com muito medo disso, de engasgar, de não sei o que, e muita gente falando que a criança podia engasgar, que não sei o que, que não sei o que, eu fui me deixando levar. E também, não vou culpar só isso, eu acho que a minha falta de experiência, de maturidade, né? Eu acabei ficando com medo também de fazer dessa forma. E também depois a questão de dar mais trabalho dessa forma. Então, assim, foram várias coisas que me fizeram a desistir. Pelo menos com o Pietro. Eu acho que num próximo filho, provavelmente eu vou tentar, tá? Essa técnica agora com mais amadurecimento, sabendo que como que são as etapas, né? Eu acho que eu hoje em dia me sinto mais segura para poder fazer dessa forma, mas com ele acabou não acontecendo. Então, eu comecei com o Pietro com as frutinhas, eu comecei com a banana, eu dava uma vez no dia, na parte da tarde ou da noite, no início da noite, às vezes, entre 4 e 6 horas, não tinha um horário certo. Mas era só para ele conhecer os alimentos, não servia como fonte de alimentação para ele, vamos dizer assim, porque ele mamava livre demanda, continua mamando até hoje, e foi só uma forma de conhecer mesmo o alimento. Aí, quando foi, ele ficou assim, eu anotei aqui, ele ficou assim na frutinha uma vez no dia, mais ou menos umas 2 semanas, tá? Depois eu comecei a inserir a segunda frutinha. Aí eu dava mais ou menos 2 frutinhas no dia. Era sempre assim, início da tarde, início da noite, que eu dava as 2 frutas. Eu comecei a inserir o almoço.
eu dava o almoço, no início eu dava legumes e uma carne. A carne, há controvérsias, tem gente que fala que não deveria dar e tal, mas eu dava um caldinho de carne com uma carninha bem desfiadinha. As primeiras que eu dei foi carne desfiada. Então, carne cozida, cozinhava ela bem, ficava bem pequenininha, porque a carne cozida, desfiada, ela fica mínima. Então, ficava muito bom para eu poder dar ele. Então, eu dava carne e dava frango também, do mesmo processo, frango desfiado, com o legumes. Então, os primeiros dias eu dei um legume só. Só que aí foi uns 3, 4 dias só, porque ele teve consulta com o pediatra. O pediatra falou que poderiam ser 3 opções de legumes, sempre intercalando. Foi aí que, para quem viu o vídeo do planner, que eu comecei com essa estratégia de intercalando os legumes. Então, 3 legumes por dia. Nunca fiz batido, sempre fiz, cozinhava e na hora de servir para ele amassava, tá? E sempre deu certo, nunca engasgou, sempre com as texturas dos alimentos. Aí com esse almoço, ele ficou mais ou menos um mês. Aí eu comecei a dar a fruta de manhã. Até então não dava, porque o Pietro acorda tarde, aí eu dava almoço, aí não conseguia me organizar, vamos dizer assim. Aí o que eu fiz? Falei assim, não, agora eu tenho que me organizar. Consegui inserir uma fruta de manhã, tá? Foi um pouquinho de dificuldade, porque ele acordava mais tarde. Hoje em dia ele acorda um pouquinho mais cedo, porque ele acordava assim 10, 10 e meia. Aí se eu fosse acordar, esperar um pouquinho, dar uma frutinha para depois ele almoçar, ficava muito tarde. E para ele não era interessante almoçar muito tarde, porque ele não se adaptava bem, porque dava sono, ele queria dormir, já ficava enjoado. Então, assim, tinha um horário que era interessante dar o almoço. Então, hoje em dia, que já tem bastante tempo que eu faço isso, eu dou a fruta entre 9h30 e 10h30. Aí comecei a inserir essa fruta de manhã, tá? O almoço dele, inicialmente eu dava meio-dia, até 1h, 1 e pouca. Depois eu vi essa questão do sono, dele ficar enjoado, então eu passei o almoço dele de 11h30 até meio-dia e meia. Esse é o intervalo que eu procuro dar. É claro, gente, assim, tem dias que acontece de atrasar um pouco e tal, mas eu tento manter esses horários. A frutinha de manhã é uma das que mais atrasa, porque depende muito dele estar dormindo, dele estar acordado, né? Então, às vezes costuma dar uma atrasada. Aí, com 8 meses, eu comecei a inserir a janta. Então, eu já dava uma frutinha de manhã, dava o almoço, dava frutinha da tarde, porque aí quando eu inseri a frutinha de manhã, eu já parei de dar a frutinha à noite, para poder inserir a janta. A janta do Pietro, desde que o Pietro começou na introdução alimentar, eu faço sopinha para ele. Pra minha facilidade, tá? Porque assim, eu tento encaixar uma coisa que facilita minha vida, facilita meu dia. E como é à noite, assim, eu acho que tem tudo a ver. Então eu sempre faço uma sopinha. Mesmo esquema, faço 3 legumes ou verduras, né? Também, às vezes 2 legumes e uma verdura. E às vezes eu coloco até mais de 3, tá, gente? E uma carne, tá? Uma carne cozida, um frango, uma carne moída, alguma coisa assim. E dou a janta a ele. A janta geralmente entre 7 e 8h30. A janta tem um intervalo maior, porque às vezes ele tira um cochilo maior à tarde. A frutinha da tarde fica para mais tarde, então não adianta eu dar a fruta e em seguida dar a janta. Ou às vezes ele tira um cochilo por volta de 6, 7 horas, então acaba que tem que esperar ele jantar, ele cochilar para poder jantar. Então assim, por N motivos que às vezes atrasa. Então o Pietro, com mais ou menos beirando os 7 meses, ele começou com uma comidinha. Foi de 2 a 3 semanas só com as frutas, então beirando 7 meses com a comidinha. E eu fiquei um bom tempo só com os legumes e a carne.
Com 8 meses, eu inseri o arroz e o feijão, tá? Ele já comia direitinho. Eu nunca tive episódio de engasgo com o Pietro. Só esses engasguinhos assim que ele mesmo consegue resolver, mas de engasgar, de acontecer alguma coisa, nunca aconteceu. Então eu tava preparada para poder começar a dar o arroz e o feijão, e também foi orientação do pediatra começar a dar com 8 meses. Aí falando de algumas coisas, qual o período que eu dei? Carne de porco foi há pouco tempo que eu resolvi dar, tá? Até então eu dava carne de boi, frango, aí a carne de boi eu dava carne cozida, carne moída, já fiz carne assada também para ele, o frango de várias formas, o ovo, o peixe, acho que só, e dei fígado também já para ele. E a carne de porco foi com quase 10 meses que eu resolvi dar. Eu fiquei meio receosa com a carne de porco, com quase 10 meses que eu resolvi dar pra ele. O macarrão também foi com quase 10 meses que eu tava fazendo uma pesquisa sobre quando eu poderia dar e vi a possibilidade que eu já poderia dar. Então dei também o macarrão com quase 10 meses. A água, assim que ele começou a introdução alimentar, ele começou com a aguinha. No início ele não aceitava, não gostava, ele cuspia. Aí o médico falou assim que era normal, como ele mamava, continuava mamando, não tinha problema. Se ele não ficasse aceitando a água, era só para ir oferecendo. Hoje em dia ele gosta da aguinha. Aí a água, assim, não tem um horário certo que a gente dá. A gente dá, às vezes, ele mama muito, então assim, acaba que a gente não prioriza tanto a água, mas a gente dá, tá? E hoje em dia ele bebe bem. É claro, não bebe aquele copão de água, mas bebe um tanto bom. Ele, sobre a alimentação, ele aceitou todos os legumes que eu dei pra ele aceitou, ele comeu bem. Da forma que eu ofereci tudo. Eu vou fazer um videozinho só mostrando como que é o temperinho da comida dele, tá? No início, eu cheguei, na primeira semana que eu fiz a comida pra ele, eu fiz sem sal. Na segunda semana, eu confesso que eu coloquei um pouquinho de sal, que eu tava achando muito sem graça e tal. Mas é isso que a gente vai pelo nosso paladar já tá adaptado em outra coisa. O da criança é totalmente diferente do nosso. Então ficou uns dias que eu usei o sal e tal, acho que não chegou uma semana, depois eu falei, não, vou tirar. Tirei o sal. Então, desde então, a comidinha dele é sem sal. A única coisa que tem um pouquinho de sal, mas assim, mínimo, é o feijão. Porque o feijão, o arroz e o feijão é o que todo mundo come aqui em casa. Então acaba que assim, eu acho que o arroz a gente comer sem sal é tranquilo, o feijão é meio difícil. Como é um feijão que vai todo mundo comer, eu coloco um mínimo de sal. Mas assim, se você tem a opção de fazer sem sal, eu aconselho a não usar sal, porque não faz bem pra eles. Então assim, eu não uso sal, uso só o temperinho. E assim, fica gostoso, porque às vezes eu costumo provar. E ele gosta, porque ele come tudo, então assim, não vá pelo seu paladar, porque às vezes a gente peca nisso achando que o que a gente não tá gostando, pra eles também não vai estar bom. E não é assim, porque o paladar deles tá se formando. Então, se você pode fazer isso, tá? Açúcar, de jeito nenhum, nunca provou nada de açúcar, a não ser óbvio. Agora que ele já comeu macarrão, a gente sabe que na composição do macarrão tem açúcar. Mas assim, açúcar puro com doce, alguma coisa, nada, zero açúcar. E pretendo continuar. Assim, minha meta era continuar sem o açúcar até os 2 anos. Não sei se eu vou conseguir, tá? Eu acho que com ele vai ser até tranquilo de continuar até os 2 anos. Eu acho que num segundo filho seria mais difícil, porque eu penso assim, ele já estaria comendo coisas com açúcar, a outra criança vê, então assim, vai dar essa divergência, sabe? Porque aqui, por exemplo, a gente não come nada perto dele,
tá? A gente não deixa ele ver comer nada. Então, assim, ele não tem acesso, não vê comendo essas outras coisas. Agora, uma outra criança vendo a primeira criança comendo, já fica mais difícil. De fruta, que ele não é muito chegado, abacate, mas eu sigo dando. Tentei uma vez, tentei 2 vezes, ele não quis. O que foi a minha estratégia? Ele ama banana. Então eu amasso o abacate com a banana. Eu coloco uma porcentagem maior de abacate do que de banana e acaba que ele aceita. E até hoje eu dou assim. Ainda quero tentar tirar isso e deixar o abacate, mas tá dando certo. É uma forma dele comer o abacate. Eu faço dessa forma também com o morango. Ele não é muito chegado de comer o morango puro, não aceitou. Então eu já dei morango com manga, já dei morango com banana. Aí ele aceita. Então, assim, é estratégia que você pode adotar. Misturar 2 frutinhas que ele gosta. O morango é mais ácido, então às vezes é por isso que ele não aceita. Então eu coloco uma frutinha mais docinha que ele gosta para poder dar também. Mas tirando essas 2, todas as frutas ele aceitou. Pietro tá numa fase, assim, já tem um tempinho, que ele não aceita que a gente coloque a comida na boca dele, ele só aceita com a colher. A gente tá tentando tirar isso, a gente tá tendo sucesso, vamos dizer assim. Eu custei para entender isso, porque ele parou de aceitar a laranja. Antes ele chupava laranja e tal, depois começou a recusar a gente dar a laranja na boquinha dele. Aí eu não tava entendendo porque que ele não tava gostando da laranja. Eu sempre dei laranja serra d'água, que é aquela mais docinha, né? Aí eu não entendi porque que ele não aceitava e tal e tal. Aí eu reparei que às vezes quando caía alguma comida e eu tentava dar na boca dele, ele não aceitava. Aí eu comentei com meu marido, eu falei assim, olha, eu acho que ele não tá aceitando porque ele não tá aceitando coisa que dê na boca dele. Aí teve um dia que eu dei salada de fruta, fiz picadinha e ele comeu. Então, assim, a gente tá tentando reverter isso aí. Às vezes a gente dá com a mão para ele parar com isso de só aceitar comida com a colher. Coisas da criança, né, gente? Aí, eu sempre dei as coisas amassadinhas. Com 9 meses, eu falei assim, agora a gente já pode dar um passo a mais. É claro que no início eu amassava muito, depois, gradualmente, fui amassando menos a comidinha dele, tá? E com 9 meses eu resolvi que as frutinhas já estavam na hora dele comer os pedacinhos. Então comecei a comer a cortar os pedacinhos e foi muito bem aceito. Antes eu cortava os pedacinhos menores, fui aumentando, hoje ele já come um tamanho bom, tá? De pedacinho. Confesso que a comida de almoço, ele não aceita tão bem os pedacinhos. Eu amasso menos, mas ele ainda tem uma certa resistência. Agora as frutas ele come um pedacinho assim super bem, ele aceita mesmo. É claro, gente, são coisas que consegue desmanchar na boquinha dele. Ele não tem dente ainda, ele mastiga do jeito dele, mas ele não tem dente ainda, então assim, tem que ser coisas que desmancham na boca. É uma manga, uma banana, um abacaxi. O abacate eu dou amassadinho mesmo, porque ele já não é muito chegado. Então assim, tudo eu dou picadinho, mas o que é maior é o que consegue desmanchar na boca dele. Por exemplo, o morango não desmancha na boca. Então eu pico bem pequenininho, entendeu? O mamão desmancha na boca, então já pode ser pedaço maior. E a comida, a carne não tem como aumentar o tamanho, assim, tem que ser pequenininho, porque já aumentou um pouquinho, mas tem que ser pequenininho porque ele não consegue mastigar e ele fica até irritado quando tá com um pedaço muito grande na boca. Então, ele não consegue. E os outros alimentos eu amasso, mas tô tentando diminuir, tá? Bom, não sei se ficou faltando alguma coisa, não sei se vocês entenderam bem. Agora, já estou pensando numa nova fase, estou pensando já em começar agora já com o meu amadurecimento e o amadurecimento dele, começar a deixar ele pegar comida e procurar comida,
tá? Estou amadurecendo essa ideia. Provavelmente em breve já vou começar a colocar em prática, já que eu não consegui colocar lá no início, que é o que eu queria. Mas assim, eu acho, gente, que alimentação, a gente lê, a gente vê relatos de outra mãe, a gente tem que estudar muito para poder saber o que faz bem para criança, tá? Assim, se eu puder dar uma dica para vocês, leiam bastante, estude bastante sobre o assunto, se informe, porque eu acho que a informação é a melhor forma para a gente se sentir segura. Quanto mais informada a gente tá sobre aquele assunto, mais segurança a gente tem para poder executar, para poder colocar em prática. Então, assim, eu tinha uma certa segurança porque eu li muito sobre o assunto. Então, eu nunca tive, tirando assim a parte de pegar com a mão e tal, mas dando a comida pra ele, eu nunca tive muito medo dele engasgar e não sei o que, porque assim, primeiro, eu estudei o que eu deveria fazer caso isso acontecesse, e segundo, que eu sabia que aquilo ali era um processo natural dele, né? Então, assim, eu acho que a informação é o melhor passo. E a gente tem que fazer de acordo com a nossa realidade. Igual eu falei com vocês, a minha ideia era fazer BLW e acabou não rolando. Ok, não rolou aqui em casa. Eu acho que tem que ser de acordo com o que você pode encaixar na sua casa, porque as realidades são diferentes, a segurança de uma pessoa e outra é diferente. Então não adianta a gente querer fazer o que o outro está fazendo se a nossa realidade é outra. Entendeu? Então, assim, eu acho que você deve fazer da forma que for melhor para você, que for melhor para sua família, que for melhor para seu bebê, que vai se encaixar na sua realidade. Não adianta a gente querer mudar a realidade, fazer uma realidade que não tá na nossa, tá? Então, assim, é isso que eu queria falar, é um relato sobre como foi a minha experiência. Se vocês quiserem saber mais detalhes, quiserem que eu faça um outro vídeo, tiverem dúvidas, pode me mandar perguntinha aqui embaixo, pode deixar nos comentários, que eu vou adorar responder. Um assunto assim que toda mãe adora falar, é sobre maternidade, né? Então, assim, eu me sinto bem à vontade falando desse assunto. Sempre falando assim, não sou expert, é o meu primeiro filho, mas eu acho que a partir do momento que a gente está vivendo aquilo ali, a gente está adquirindo experiência, a gente tem alguma coisa para passar para as outras pessoas, porque a gente viveu, a gente sabe o que a gente passou naquela situação. Vou fazer mais vídeos de maternidade, podem deixar também aqui dicas do que vocês querem ver aqui no canal, qual assunto vocês querem ver sobre maternidade, qual assunto vocês querem que eu aborde. Eu já tô preparando, tô com muitas ideias bacanas de vídeo relacionados à maternidade, que eu acho que vai ajudar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu fiz assim, fiz até um para poder seguir, para não esquecer de nada, para não esquecer de nenhum detalhe. É claro que a gente acaba esquecendo de alguma coisa, mas assim, espero que tenha abordado no geral, assim, tirado uma dúvida de como fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica aqui no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para já se inscrever. Canal Bruna Flauzino. E até a próxima!